Então Paulo fala com esse cooperador e diz para ele então, reunido com os outros irmãos, ele cita o Clemente e os outros irmãos que estavam com seus nomes escritos no livro da vida, muito provavelmente se referindo mais aqui agora às lideranças, para que eles se reunissem com as duas mulheres e resolvessem esse problema. Mas veja bem que ele não dá aí apoio a nenhuma das duas. Ele não diz que uma está certa e outra está errada. Mas ele elogia todas as duas por ajudarem no início da igreja, na implantação da igreja, quando Paulo abriu ali a igreja. Então, ele coloca as duas no mesmo nível, no mesmo patamar e fala para que elas se unam. Tópico 3, a alegria de ter os nomes escritos no livro da vida. O versículo 3 demonstra algo muito precioso para o cristão. A alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Paulo menciona tal certeza, objetivando reafirmar a felicidade e a glória de se pertencer exclusivamente ao reino de Deus. Os filipenses tinham cidadania romana porque eram originários de uma colônia do Império. Mas quando o apóstolo escreve sobre cidadania, refere-se a uma muito mais importante que a de Roma. Nossa verdadeira cidadania vem do céu. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Você tem convicção de que o seu nome está arrolado no livro da vida? Você compreende o valor disso? Então Paulo cita aqui o livro da vida como uma referência para que eles pudessem ficar alegres, porque os seus nomes estavam escritos lá no céu, no livro de Deus. Então, todos poderiam agora, de repente, meditar um pouquinho sobre isso e verem, mas gente, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós aqui, quando nascemos, o nosso nome está escrito no livro, lá em Roma, como cidadãos de Roma. Agora, muito superior a isso e muito melhor do que isso, é que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome está escrito lá no céu, para vivermos eternamente com Deus, para vivermos numa cidade, não Roma, nem Jerusalém, mas a Nova Jerusalém, uma cidade espiritual, uma cidade maravilhosa, onde estaremos para sempre com o Senhor, muito superior a isso aqui na terra, muito superior a Roma. Então isso os levaria a se alegrarem com a sua salvação, se alegrarem com a sua posição no reino de Deus. Então muito mais importante que ser cidadão de Roma é ser cidadão da Nova Jerusalém. Muito mais importante do que ter aí uma identidade romana é ter uma identidade no reino de Deus. Muito mais importante que ser chamado aí filho de César é ser chamado filho de Deus. Na parte 2 nós temos aí a alegria divina sustenta a vida cristã. Vamos ver, tópico 1, alegria permanente no Senhor. Tópico 2, uma alegria cuja fonte é Cristo. Tópico 3, uma alegria que produz moderação. Então, tópico 1, alegria permanente no Senhor. A versão bíblica Almeida Revista e Corrigida emprega a palavra regozijar no lugar de alegria. O que é regozijar-se? É alegrar-se plenamente. A declaração paulina afirma que a fonte da alegria cristã é o Senhor Jesus, que promoveu a nossa reconciliação com Deus. Romanos 5, 1 e 11. Através dele somos estimulados a permanecer firmes na fé. Romanos 5, 2. Que alegria! Então a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida emprega aí essa palavra regozijar-se, se referindo à alegria. Então o que é esse regozijar-se? É ter uma alegria permanente. É uma alegria que permanece, ou seja, uma alegria que é residente em nós, através da presença do Espírito Santo em nós. E por que ela é produzida? Porque nós estamos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, não existe a presença do Espírito Santo. E, portanto, não vai existir a presença dessa alegria. Porque essa alegria é produzida sobrenaturalmente. É produzida pelo Espírito Santo residente em nós. Então é a presença viva do Espírito Santo em nós que produz essa certeza. João 16, 7, Romanos 14, 17, 15 e 13. Nada neste mundo é capaz de superar as vicissitudes da vida como a alegria produzida em nosso coração pelo Senhor. Tiago 1, 2 e 4 e Romanos 5, 3. O apóstolo sabia da batalha que os filipenses enfrentavam contra os falsos mestres. Estes fomentavam heresias capazes de criar dúvidas quanto à fé.
E por isso Paulo imperativamente reitera aos filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então Paulo sabia que por causa da insistência dos falsos mestres em introduzir heresias no meio dos filipenses, muitos deles perderiam essa comunhão com Cristo, perderiam a presença do Espírito Santo deles. Por quê? Porque qualquer pessoa que passa a se justificar pelas obras, ao invés de ser justificado pela graça de Deus, então esse acaba perdendo a salvação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz para eles: vocês estavam muito bem, vocês agora me digam, por que vocês mudaram? Por que vocês deixaram a graça para se justificar pela lei? Por que vocês de repente agora querem se justificar pelas obras e não mais serem justificados por Deus, pela graça de Deus, receber a salvação pela graça? Então Paulo diz para eles: olha, aqueles que querem se justificar pela lei, pelas obras, da graça ele tem caído. Então ele saiu da graça de Deus. E aí não vai alcançar a salvação assim. Pelo contrário, vai perder essa salvação. Então aqui aos Filipenses ele escreve preocupado com isso. Então eles deveriam permanecer em comunhão com Deus e sempre acreditarem na sua salvação, terem certeza da sua salvação por causa da obra feita por Cristo e não pela obra que eles faziam. Então ele dá aqui uma ordem para eles. Ele fala aqui imperativamente: regozijai-vos sempre no Senhor. Então se alegrem sempre por estarem em Cristo. Se alegrem sempre por pertencerem ao reino de Deus por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nunca por causa de méritos próprios. Então vocês devem se lembrar disso, do sacrifício de Jesus, e aí vocês vão permanecer firmes com Deus, com a presença do Espírito Santo em vocês. E essa alegria deve então brotar nos seus corações pela presença do Espírito Santo. Tópico 2, uma alegria cuja fonte é Cristo. Então a alegria cristã tem como fonte a pessoa bendita do Senhor Jesus. É por isso que, mesmo em meio às adversidades sofridas em Filipos, o apóstolo teve grandes experiências de alegrias espirituais. Atos 16, confere com 1 Tessalonicenses 2:2. Isso só foi possível pelo fato de ele conhecer pessoalmente Jesus de Nazaré. Então a fonte da alegria do crente está em Cristo. Se não estiver em Cristo, perde a fonte. E aí o Espírito Santo não estará presente. Então sempre quando estamos em Cristo, existe a permanência do Espírito Santo em nós. Então essa alegria está permanente. Paulo passou por adversidades, perseguições, por tudo. E continuou com essa alegria em si. Porque esses sofrimentos, essa angústia, tribulação, tudo, o levou a conhecer pessoalmente Jesus Cristo. Veja só, que coisa maravilhosa. Ele alcançou uma coisa que nós não conhecemos ninguém que alcançou hoje em dia. Então, uma coisa maravilhosa que nós não vemos ninguém hoje com esse privilégio, de conhecer pessoalmente a Jesus. Então, Paulo dedicou tanto a sua vida à obra de Deus, a conhecer Jesus, a estar cada vez mais íntimo com Ele, que ele foi então premiado aí com a presença de Jesus pessoalmente falando com ele. Quando o apóstolo foi confrontado interiormente e pediu a Deus para que fosse tirado o espinho de sua carne, o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9a. Então quando Paulo teve aí problema físico, e ele clamou a Deus, pediu a Deus para retirar esse espinho na carne, para retirar esse problema que ele tinha, Deus respondeu para ele que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a sua presença aparece quando nós somos fracos. Porque se nós nos sentimos fortes,
se nós nos sentirmos capazes, se nós nos sentirmos aí sábios em nós mesmos, então a presença de Deus foge de nós. Quanto mais o homem aparece, mais Deus desaparece. Então quem tem que aparecer é Deus. O importante é a presença de Deus e não a do homem. Nós estamos vivendo uma época que cada dia mais se torna importante a presença humana. Nós não estamos, na verdade, buscando Deus estar presente conosco nessa festa, nessa reunião, mas nós procuramos a presença daquela pessoa. Veja só que coisa. Mas o desejo de Deus é que nós ansiemos por Ele. Assim como a corça, anseia por água, nós devemos ansiar pela presença de Deus. Desejar que Deus esteja presente conosco. Que Ele fale conosco. Que Ele se manifeste em nosso meio. Então, após esse episódio, Paulo então pôde afirmar: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9b. Então Paulo diz: já que é assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então, quanto mais fraco eu estiver, mais o poder de Deus estará presente no meu ministério, no evangelho que eu estou pregando. Então, eu prefiro ficar fraco. Talvez por isso existe tão pouca manifestação de Deus no meio da igreja hoje, que os homens se tornaram tão fortes que a presença de Deus não é mais sentida, não é mais buscada, não é mais desejada. As pessoas estão querendo ver pessoas importantes e não Jesus Cristo no meio delas. Muitas vezes a pessoa vai para a igreja e pergunta: quem vai estar lá? Quem vai cantar? Quem vai pregar? Ao invés de sair de casa com a expectativa: hoje eu vou ouvir Deus falar comigo, hoje eu vou sentir a presença de Deus, hoje eu vou receber o meu batismo com o Espírito Santo, hoje eu vou à igreja buscar um dom do Espírito Santo, hoje eu vou buscar ali compreender mais a palavra de Deus, entender melhor, hoje eu vou ali buscar uma orientação de Deus para ganhar almas, para trabalhar na sua obra. Essa deveria ser a vontade do crente, o objetivo do crente ao ir à igreja. E também está ali para adorar ao Senhor, prestar um serviço ao Senhor. Não é só para receber, mas também e principalmente para dar, prestar um culto ao Senhor. Então, se eu sei que orando mais, estudando mais a palavra de Deus, jejuando, eu vou conseguir com isso a presença de Deus, então quanto mais eu fizer isso, mais eu terei da presença de Deus. Quanto menos eu fizer isso, menos eu terei da presença de Deus. Tópico 3, uma alegria que produz moderação. O texto bíblico recomenda que a nossa equidade deve ser notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o termo equidade é traduzido como moderação. Ambas as palavras são sinônimas porque dizem respeito à amabilidade, benignidade e brandura. Levando em conta o contexto de Filipenses, os termos referem-se à pessoa que nunca usa de retaliação quando é provocada ou ameaçada por causa de sua fé. Então, a vingança, retaliação aqui, é vingança. Tem muita gente que ele é vingativo. Quando ele tem qualquer problema com alguém, ele procura se vingar, arranjar uma oportunidade de tratar mal essa pessoa, de fazer com que essa pessoa seja diminuída. Então ele entra numa perseguição contra a pessoa, ou então ele anula essa pessoa, procura anular essa pessoa, procura afastar essa pessoa de qualquer coisa que possa ser destacada a presença dela na igreja. Então, é isso que acontece muitas vezes, que não há o quê? Uma equidade, não há aí um modo de tratar igual a todos. Equidade quer dizer exatamente isso. Todos devem ser tratados de igual maneira, todos devem ter oportunidades na igreja de fazer a obra de Deus.